Irmão, não importa o que aconteça, não importa o que você esteja passando, Deus quer ver o teu sorriso. É isso que Ele quer. Jesus não quer a tua tristeza, Jesus quer a tua alegria. Amém, pessoal? Senta aí em nome do Senhor, fique à vontade. Nosso Deus poderoso, maravilhoso, Deus fiel que nós temos. Daqui a pouquinho, pessoal, vou entregar o cálice para vocês, certo? O cálice contendo suco de uva, que representa o sangue do Cordeiro. Você vai tomar numa só fé, pessoal. Você vai tomar crendo que Deus já está operando, Deus está fazendo grandes obras. Amém, pessoal? E no final, nós estaremos numa só fé, orando no nosso país, orando pela nossa nação, em nome de Jesus. Mas antes, abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, meu irmão. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Segundo livro de Coríntios, capítulo 8, verso 9. Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 9, lá no Novo Testamento. Marcos, Lucas, João. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 8. Segundo livro de Coríntios, capítulo 8. Capítulo 8. Encontrar aí, pessoal, sim ou não? O que está escrito aí no verso 2 Coríntios 8, 9? Diz assim, ó. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez para que pela sua pobreza enriqueceis. Amém, pessoal? Presta bastante atenção nessa mensagem para você não sair daqui confundido. Você vai se desligar de tudo lá fora, para você não sair confundido. Meu irmão, olha o que a Bíblia está dizendo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, Ele se fez pobre. Para que o quê? Para que eu, para que você, pudéssemos nos tornar o quê? Ricos. Ricos. Rico de quê? De dinheiro? Não só isso. Mas rico de amor, de alegria, rico de paz. Você já imaginou, meu irmão, como seria o mundo se Jesus não tivesse vindo e dado a vida dele por amor de nós? Você já imaginou como seria o mundo? Você já fez essa análise? Você já pensou como que seria o diabo por tudo? As trevas tomando conta de tudo? Mas ele veio. Ele veio para nos dar o quê? Poder, autoridade. Ele veio para nos dar aquilo que não se pode comprar. Por exemplo, você não pode comprar fé. Você pode comprar fé? Não. Por exemplo, você pode comprar o amor? Não. Você não pode comprar o amor. Você pode comprar alegria? Não, ninguém pode. Mas Jesus veio para te entregar isso. Jesus veio para fazer você ser rico disso tudo. Amém, pessoal? Mas entenda bem. Muitas das vezes, pessoal, nós não alcançamos aquilo que queremos. É normal. Não adianta o cristão achar que a vida dele vai ser só uma vida de vitórias. Mas vai acontecer em certos momentos da vida que ele vai perder. Vai acontecer em certos momentos da caminhada dele que ele simplesmente não vai ficar em primeiro lugar. Ele vai ficar em segundo, vai ficar em terceiro, às vezes até em último. Vai acontecer. Por quê, meu irmão? Jesus estava em primeiro lugar. Mas ele se colocou em último para que o quê? Para que uma bênção maior acontecesse. Meu irmão, se muitas das vezes você não está alcançando aquilo que você tanto quer, se você, meu irmão, não está vencendo, se você não está em primeiro lugar, não desanime. Não desanime. Sabe por quê? Tudo isso faz parte de um projeto de Deus. Tudo isso faz parte de um plano de Deus. Para que o quê? Para que amanhã você deixe essa vida, deixe essa situação de derrota, essa situação de perda e passe a ganhar. Vou te dar um exemplo. Lembra do José do Egito? Quem lembra do José? O José. José era filho do Jacó. O filho caçula. O menor da casa. Mas um dia o José perdeu.
Perdeu o quê? O posto de filho. Foi vendido como escravo. Então o José de filho passou a ser o quê? Escravo. Escravo. Vendido pelos irmãos como escravo. Chegou numa terra desconhecida. De repente ele melhora um pouco, ele ganha. Quando que ele ganha? Quando ele deixa de ser escravo e passa a ser um funcionário de um homem chamado Potifar. Opa, melhorou? Melhorou ou não melhorou, pessoal? O que é melhor, você ser escravo ou ser um funcionário? Funcionário. É melhor você ser um funcionário. Então o José ganhou um pouquinho. Mas logo depois vem a segunda derrota do José. Qual é? Ele é preso injustamente. Ele é acusado de um crime que ele não cometeu. Mais uma vez o José perdeu. E como estava a fé do José? Intacta. Como que estava a vida do José? Intacta. Como que estava o José por dentro? Intacta. A fé dele não ficava abalada. Pelo contrário, a Bíblia diz que o José orava ao Deus do pai dele. Orava. Meu irmão, não é porque você perdeu ali ou perdeu aqui que a sua fé tem que abalar. Não é porque você não está conseguindo ficar em primeiro lugar que a sua fé tem que abalar. Você tem que desanimar. Estava lá o José, dentro da prisão, inocente, acusado inocentemente. Estava lá. E você? Às vezes você está perdendo, mas a sua fé está ficando abalada. Ah, pastor, as coisas não estão do jeito que eu queria. Pastor, não está do jeito que eu tanto espero. Não está. Não está. Meu irmão, isso não é motivo para que você deixe a tua fé desanimar. Sabe por quê? Porque Deus está cuidando de tudo. Deus está agindo em sua vida. Logo depois que o José está lá, prisioneiro, a vida do José melhorou, meu irmão? Ainda não. A Bíblia diz que o José foi esquecido. O pai não lembrava mais dele, a mãe não lembrava mais dele. O cara que ele ajudou dentro lá do cárcere não ajudava ele mais, não lembrava dele mais. O faraó nem sabia que ele existia. De escravo passou a ser prisioneiro, de prisioneiro passou a ser um homem esquecido. Acabou. Simples assim. Olha as 3 derrotas que o José sofreu na vida. Mas de repente Deus olha para José e fala assim, o quê? José? José não desanimou. José mesmo perdendo, ele continuou o quê? Ele continuou intacto, a fé dele continuou sobre mim. Continuou. O que Deus faz? Agora sim. Deus dá a maior vitória do quê? De José. A maior vitória que o José podia alcançar, agora ele vai alcançar. Ele se torna governador do Egito. A segunda maior autoridade, abaixo do faraó. A palavra mais valiosa era do José. Meu irmão, você tem que entender uma coisa. Atrás das suas derrotas está a maior vitória da sua vida. Se você não deixar a tua fé amolecer. Se você não desfalecer na fé. Você pode estar vivendo uma vida onde você só está perdendo, só está perdendo, só está perdendo. Mas a sua maior vitória está chegando. Quando? Quando você entender que a sua fé não pode ser abalada. Não pode. A sua crença em Jesus Cristo não pode se abalar. Aí sim você vai alcançar a tua maior vitória. Agora estava lá, o José, depois de 3 derrotas, conquista uma vitória. Qual foi a vitória? Se tornou o homem mais poderoso, mais conhecido em todo o mundo. Todo mundo fala, vão lá no Egito porque tem um homem chamado José lá. José. Um homem chamado José, que tem a sabedoria dos deuses, está lá. Vamos lá buscar comida. Passado algum tempo, meu irmão, quem é que foi atrás do José lá no Egito? A família dele. Meu irmão, o que Deus tem preparado para você, a vitória que Deus tem te entregado é tão grande, mas tão grande, meu irmão. Entenda bem, o que Deus está preparando para você é tão imenso, mas tão imenso, que vai atingir até a tua casa e a tua família. Vai tocar até na tua casa, até na tua família. Até a tua família, meu irmão, vai desfrutar dessa vitória que Jesus está preparando para você. Até a tua família vai se alegrar, vai sentir através do que? Da vitória que Jesus está preparando para você. Mas depois que você o quê? Perdeu. Esses tempos agora, esse mês que passou, estava acontecendo as Olimpíadas, não estava? Quem assistiu às Olimpíadas? Pelo menos uma coisa, um vôlei, alguma coisa. Meu irmão,
teve uma prova lá de atletismo que tinha 3 jamaicanos na corrida. 3. Um ficou em primeiro lugar. Outro ficou em segundo lugar. Outro, o terceiro, ficou em terceiro lugar. Ou seja, o jamaicano tomou conta do pódio, todinho. Não deu chance para ninguém. Não deu chance para o americano, não deu chance para o Grã-Bretanha, não deu chance para ninguém. O jamaicano foi lá e tomou conta de tudo. Mas por que que hoje eles ganharam? Por que que agora nessas Olimpíadas eles dominaram? Sabe por quê? Porque lá atrás eles aprenderam que nem só de vitórias vive o homem, mas o homem também vai sofrer os seus momentos de derrota, os seus momentos de frustração, vai sofrer os seus momentos onde ele vai se achar o que? Incapaz, mas ele vai aprender que a fé dele não pode se abalar. Aqueles jamaicanos não deixaram de treinar, não deixaram de ficar ali se esforçando para alcançar o primeiro lugar. Mas tem gente que faz o quê? Na primeira derrota, desiste. Na primeira vez que não sai como ele quer, como ela quer, o que ele faz? Ele já sai da igreja. Ah, eu já não creio mais. Eu não acredito mais. Ah, eu não tenho fé mais. Aí sim, você assinou aquela carta. Qual que é a carta que você assinou agora? A carta, meu irmão, de viver sempre derrotado. Sempre. José não aceitou essa carta. A Bíblia diz que quando José estava lá caminhando no Egito, José estava orando ao Deus do pai dele. Quando José estava lá, no presídio, lá, no cárcere, estava lá, esquecido, desanimado, naquela escuridão. A Bíblia diz que o quê? Que Deus achava graça em José. Achava. É assim que você tem que entender, meu irmão. É dessa forma que você tem que compreender. Não é porque você está sofrendo uma derrota, ou que não está como você quer, como você esperava, que você tem que desanimar a tua fé, tem que desfalecer da tua fé. Não, pastor, não tenho fé mais. Pastor isso, pastor eu não creio, pastor aquilo. Ai, não, meu irmão. Tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Não é só de vitória que o crente vai viver, não. Não é não. Muitas das vezes o crente precisa perder. Sabe por quê? Por exemplo, uma discussão lá na tua casa. Você quer ganhar a discussão? Você quer? Eu não quero não. Uma discussão com o teu marido, com a tua esposa. Você quer ganhar? Não quero não. Eu prefiro perder a discussão. Uma discussão com o teu filho. Você quer ganhar? Eu não. Uma discussão com o teu patrão. Você quer ganhar? Eu não. Eu prefiro perder. É isso que você precisa entender. É isso que você precisa colocar no teu coração. Jesus, mesmo sendo rico, ele deixou toda a riqueza dele para se fazer como pobre, para que eu e você pudéssemos desfrutar. Uma hora vai ter que perder em segundo lugar. Mas isso não vai me impedir de quê? Não vai me impedir de buscar Deus, não vai me impedir de clamar ao Senhor, não vai. Não vai. Eu vou continuar cada vez mais firme, com mais fé. Mateus capítulo 16, olha só. 2 Coríntios, volta um pouquinho aí, Mateus 16. Livro de Mateus 16. Mas não, pessoal, a gente quer sempre ganhar, sempre ganhar, sempre ganhar. Mateus 16. Mateus capítulo 16. Versículo 25. O que Jesus nos ensina no Mateus 16? Versículo 25. Olha o que Jesus estava ensinando para os discípulos dele. Jesus estava falando que a vida é só vitória? Não. Olha o que Jesus estava dizendo. Versículo 25. Diz assim, ó. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, aquele que quer ganhar, aquele que quer conquistar, aquele que quer estar em primeiro lugar, tem que o quê, pessoal? O quê? Salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, vai achar. Aquele que souber perder, irmão, ele vai encontrar. Ele vai viver as melhores maravilhas. Ele vai viver os grandes milagres. Aquele que aprender, meu irmão, que mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dificuldade,
É necessário que uma vez ou outra ele vai perder. Você precisa entender isso, pessoal. Você precisa entender isso. Não é só de vitória, não é só da forma que você quer, não. Deixa Jesus trabalhar. Deixa o Senhor operar. Deixa Deus fazer do modo dele, do modo dele. Talvez ele está fazendo você perder para aprender algo. Aprender algo, está na hora de aprender. A nossa vida é um constante aprendizado. Eu preciso aprender. Nós precisamos aprender. Porque senão não vai dar certo. Senão a gente não vai conquistar. Senão a gente não vai fazer como José. José, por aprender a perder, ele conquistou. Ele se tornou um vitorioso. Estava ele lá, ó o segundão. O faraó ia viajar. Estava lá o José no comando, com a roupa. Aquele que havia tido a veste dele rasgada pelos irmãos, agora estava de roupa nova, roupa de ouro. Assim tem que ser na sua vida. Alguém pode vir rasgar suas vestes, mas Deus está preparando uma veste de ouro lá para você. Deus está preparando, meu irmão, uma roupa preciosa para te entregar. Mas quando? Quando você aprender a não desanimar com as suas derrotas, com as suas perdas, quando você aprender isso. Quando você aprender isso. Não é só ganhando, não. Está entendendo, pessoal? Por exemplo, vou trazer um exemplo para você. A bananeira. Sabia? Quem já teve bananeira em casa? Faz assim. Se o pastor falar alguma coisa errada, você fala, hein? Mas isso aí eu pesquisei, hein? Aí eu vou te colocar contra a minha pesquisa. Se nós olharmos, pessoal, para a bananeira é a árvore mais derrotada que tem, sabia? É a árvore que mais perde. Sabe por quê? Porque a bananeira, ela nasce com o tempo certo de morrer. A bananeira já nasce predestinada a morrer. Ela já sabe o tempo que ela vai morrer. Olha lá, eu tô falando besteira não. O Gleito já fez até assim. Meu irmão, a bananeira já nasce. A bananeira deu um cacho. O que acontece com ela? Acabou. Já era. É aquela pessoa que plantou um monte de bananeira. Só um cacho que ela vai esperar de cada bananeira. Não tem mais nada. Olhando com os olhos físicos, com os olhos naturais, nós podemos ver o quê? Que árvore derrotada. Que árvore derrotada. Que árvore fracassada. Que árvore feita só para perder. Eu plantar uma árvore. É tempo. Perca de... E olha o meu trabalho. O meu custo. Olha só o que eu estou enfrentando. Olha a minha dificuldade para poder prosperar em meio a essa árvore. Mas olha só. Quando a bananeira dá um cacho, logo em seguida você tem que fazer o que com ela? Cortar. Tem que cortar a bananeira. Pastor, por que eu tenho que cortar a bananeira? Para tirar o cacho? Também tem outro motivo. Além dela não dar mais frutos, ela atrapalha as outras árvores. Em volta dela, meu irmão, tem uma grande probabilidade de nascer outras bananeiras. Porque ela solta o frutinho dela, a semente dela, sei lá o que é. E ali fica. Mas se você ficar com a sua bananeira, nossa, que bananeira, minha bananeira é bonita demais. Vou deixar ela inteirona lá. Sabe o que a bananeira vai fazer? A grandona? Vai tirar os nutrientes das pequenininhas. E sabe o que vai acontecer com as pequenininhas? Não vão crescer, vão morrer. Outra coisa, se você não cortar a bananeira, deixar ela com as folhas dela toda bonita, nossa, minha bananeira tem folhas grandes. Sabe o que vai acontecer? Ela vai dar sombra. E a sombra vai atrapalhar as outras bananeiras a crescer. Está vendo a importância da bananeira perder? Para poder multiplicar. E fazer crescer outros. Se nós olharmos com o olhar físico, nós vamos olhar para a bananeira e falar assim, eu quero uma bananeira nunca na minha vida. Nunca. Meu irmão, nem só de vitória você vai viver. Mas vai ter um momento, você pode ter certeza disso. Vai ter um momento que vai vir aquela derrota. Que vai vir aquela frustração. Se orou, não deu certo. Vai ter aquele momento. Mas você nunca pode desanimar. Você nunca pode desfalecer. Pode, meu irmão, desistir.
da sua fé. Nunca. Quantas pessoas, meu irmão, estão sendo ensinadas pelas suas derrotas? Quantas? Mas a pessoa não está entendendo. E essa derrota é para fazer ela ter mais fé ainda. Fazer ele acreditar mais ainda em Deus. Mas não. Ele está dizendo que, cansei. Deixa lá. Imagina se o José lá na prisão falasse assim, cansei, quer saber? Vou parar de orar. O que ia acontecer com o José, pessoal? O José ia ficar lá prisioneiro o resto da vida, porque quem tirou ele foi Deus. Deus que fez o faraó sonhar. E o homem se lembrar de quê? De que havia um homem lá, naquele cárcere chamado José, que adivinhava sonhos. Para a gente encerrar. Jó, capítulo 42, pessoal. Jó é antes de Salmos. Você abre os Salmos, você volta aí no Jó. Jó 42. Se você encontrar o Salmo 1, o Jó 42 é o último capítulo do livro de Jó. Jó 42. Jó 42, antes de Salmos vem o Jó. Teve alguém que sofreu tanto quanto o Jó, pessoal? Teve? Jó tinha tanta doença, meu irmão. Tinha 13 doenças. Tem gente que tem uma, já desanima. Vou morrer. Jó teve 13. 13. Doenças assim que, trazendo para o tempo de hoje, meu irmão, mata. Mas Jó não morreu. E o Jó, meu irmão, ele entendeu esse momento de derrota dele. Ele entendeu esse momento de perca dele. Ele entendeu. Olha o que o Jó fazia. Jó capítulo 42, versículo 10. Diz assim, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes o que? Possuía. O que o Jó fazia, pessoal? Orava pelo amigo. Aí eu te pergunto uma coisa. Quem é que precisava de oração? Era o amigo ou era Jó? Quem é que estava doente? Era o amigo ou era Jó? Quem é que estava ali, à beira da morte, sofrendo, cheio de ferida no corpo? Era o amigo ou era Jó? Era Jó. Mas ele não orava por ele. Ele orava pelos amigos. Sabe por quê? Porque ele entendia que aquele momento de derrota dele era passageiro. Que a única coisa que ele tinha que fazer era manter a fé dele. Apenas isso. Para que Deus pudesse dar a vitória a ele. Meu irmão, se você manter a tua fé, nos momentos mais difíceis, nos momentos onde a frustração toma conta, nos momentos onde você ora e não recebe resposta, sabe o que vai acontecer, pessoal? Você vai alcançar a maior vitória da sua vida. A Bíblia está dizendo que Jó, ele teve o dobro do que ele tinha antes. Ele tinha 5 filhos antes, ele passou a ter 10. Jó tinha muita riqueza, agora ele passou a ter o dobro da riqueza. Jó antes vivia o quê? Um homem doente, mas antes da doença ele era sadio, ele tinha saúde. Agora ele tinha muito mais saúde. Muito mais. Por quê? Porque ele alcançou, meu irmão. Ele alcançou no momento mais difícil, no momento onde a derrota era... Ele levantava de manhã e já levantava derrotado, já levantava perdido, já levantava com a situação ruim pro lado dele. Ele ainda estava lá orando a Deus, clamando a Deus. Quando falaram para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele disse o quê? Você não sabe o que você está falando. Pior do que qualquer doença é eu me levantar contra o meu Deus. Se nós lermos aqui no versículo 17, 40, então morreu Jó, velho e farto de dias. Um homem que tinha 13 doenças. Um homem que tinha doenças terminais. A Bíblia diz que Deus mudou a situação dele e fez ele morrer o quê? De velhice, farto de dias. Olha a vitória que ele alcançou. Qual é a vitória que você espera? Você vai alcançar. Quando? Quando você não deixar a tua fé desse.
permanecer. Quando? Mesmo no momento difícil, mesmo no momento complicado, sabe o que você vai fazer, meu irmão? Você vai adorar. Você vai cada vez mais firme, em nome de Jesus. Nada vai atrapalhar. Caminhando você vai alcançar a bênção de Deus. Amém, pessoal?